Bom dia, boa tarde, boa noite a todos, né? Sejam todos mais bem-vindos a uma aula do Cursinho Ideia, ok? Mais uma aulinha de Biologia. Eu sou o professor Natanael e hoje a gente vai ver uma aulinha sobre embriologia, certo? Só uma curiosidade, essa aulinha vai ser dividida em duas, ok? A gente vai começar com o básico de Embriologia 1, certo? E na próxima aulinha, no próximo vídeo, vocês vão ver mais a continuação de Embriologia para a gente não deixar esse conteúdo muito denso nem muito complicado para vocês, né? A gente vai tentar deixar de forma mais leve, mais fácil de ser captado, certo, pessoal? Então vamos lá. Primeiro de tudo, né? O que é que a embriologia estuda, certo? Um dos terrores dos alunos de biologia, né, é a embriologia, mas basicamente ela estuda as fases do desenvolvimento embrionário, né? Ou seja, desde a formação do espermatozoide, a formação do óvulo, até o encontro dos dois e depois o desenvolvimento do embrião, né, do feto ali, que vai se tornar um bebê e futuramente um ser humano adulto e idoso depois que vai seguir sua vida, certo? Então a embriologia basicamente vai estudar essa etapa desde dos gametas, né, encontro de gametas, digamos assim, até a formação do bebê. Depois que ele nasce, né, já não é mais parte da embriologia. Depois que acontece o parto, digamos assim, não é mais estudo da embriologia. Que tipos de embriologia existem? Né? Existe a embriologia humana, né, que basicamente ela estuda o desenvolvimento apenas dos seres humanos, certo? O desenvolvimento humano. Existe a embriologia comparada, né? Basicamente a embriologia comparada é uma vertente da biologia, né? Da embriologia, que estuda a comparação entre certos desenvolvimentos de espécies com outras espécies, certo? É sempre uma analogia entre espécies diferentes. Né? E tem a embriologia vegetal, que estuda o desenvolvimento embrião vegetal, certo? Então, também é uma das vertentes importantes. Para início, né, como a gente sabe, para acontecer a criação, a formação, a geração de um bebê, né, de um filho, de um feto, digamos assim, certo? A gente sabe que a gente precisa misturar gametas, né, em alguns casos. No caso dos seres humanos, a gente faz reprodução sexuada. Como a gente faz reprodução sexuada, a gente precisa de gametas, a gente tem a presença de gametas, certo? Então, como é que são gerados esses gametas? Pela gametogênese, certo? Gametogênese não passa de uma etapa de geração de gametas. Basicamente, ela é responsável pela formação de gametas, tanto masculino quanto feminino, né? Nos masculinos são os espermatozoides, no feminino é o óvulo, certo? E basicamente existe a espermatogênese, que é a formação dos gametas masculinos, e a ovulogênese, que é a formação dos gametas femininos, certo? E aí eles são formados, né, como a gente já viu na aula passada, que a gente falou de divisão celular, né, eles são formados por meiose. Né? A gente sabe que uma célulazinha aqui sofre meiose e forma uma célulazinha haploide. Né? Essas célulazinhas haploides são as nossas célulazinhas que são os gametas. Né? Os gametas são haploides, certo? Então, a meiose vai formar os nossos gametas, certo? Vamos falar um pouco melhor sobre a espermatogênese, ok? É basicamente a formação do espermatozoide, né? A geração do espermatozoide. E também vai acontecer onde? No saco escrotal, que a gente chama de gônada, né? Gônada masculina, ok? Ou seja, é a parte do ser humano, né? Do homem, na verdade, que vai produzir os espermatozoides, ok? Então vai ser basicamente acontecer no testículo, né? Nos testículos masculino, ok? Uma curiosidade a mais, que às vezes é cobrada em prova, ela vai ocorrer no saco escrotal masculino, certo? Que para ter um desenvolvimento normal, né, saudável, digamos assim, dos espermatozoides, o saco escrotal ele tem que estar a 34 graus Celsius, né? Mas como a gente sabe, o organismo humano é um pouquinho mais quente que isso, né? A gente tem cerca de 36,5 graus Celsius por aí, né? Então, basicamente, por isso que é um órgão externo, né? O saco escrotal é um órgão externo do nosso organismo, porque ele não precisa de uma temperatura tão quente quanto a do nosso organismo, né? Ele é um pouco mais frio, digamos assim, para funcionar. E é por isso que explica para os homens que já devem saber, né? Quando estamos num ambiente quente, com calor, né? O saco escrotal ele se relaxa mais, se distancia do organismo, e quando estamos em ambientes frios, né? Com frio, o nosso saco escrotal ele se aproxima mais do organismo para se esquentar mais, certo? Para ele poder produzir os espermatozoides de forma saudável, ok? E eles são produzidos nos túbulos seminíferos, certo? Dentro do testículo aqui, a gente vai ter essa parte mais porosa, vocês estão vendo? Essas partes porosas aqui
a gente vai ter dentro delas os túbulos seminíferos, certo? Que é onde vai acontecer a espermatogênese. Ela é dividida em 3 etapas principais, né? Que é a etapa de multiplicação. Ok, vai acontecer aqui uma mitose da espermatogônia, né? O que é a espermatogônia? A espermatogônia é uma célula que ela vai criar os espermatozoides, né? A célula base para os espermatozoides. Então, eu vou ter uma mitose das espermatogônias, certo? Que vai ser a fase de multiplicação. E depois que a minha espermatogônia se fez mitose, né? Ela vai sofrer um crescimento, certo? Essa célulazinha aqui, que vai ser chamada espermatogônia B, que é a que vai, de fato, virar os espermatozoides, ela vai crescer, né? Se inchar, para poder sofrer a meiose, né? Então, beleza, ela se inchou, aí vai ser chamada de espermatócito primário, né? Espermatogônia, quando ela cresce, ela se chama de espermatócito primário, e vai sofrer a meiose 1. Sofreu a meiose 1, ela vai ser chamada de espermatócito secundário, ok? Sofreu a meiose 2, a gente chama de espermátide, certo? Só que aqui ela não tem estrutura de espermatozoide ainda, certo? Ela vai ter que sofrer uma ação, né? Uma mudança de característica para poder se transformar em espermatozoide, que é exatamente a espermiogênese, certo? Espermiogênese é quando eu pego as espermátides, né? E maturo elas para virarem espermatozoides saudáveis, certo? Então, espermiogênese, lembrem, é a etapa que eu vou maturar, que eu vou formar os meus espermatozoides de forma saudável, a estrutura deles, digamos assim, certo? Então, lembrem disso. Isso basicamente é a espermatogênese. Já na ovulogênese, a gente tem a formação, né, a geração do óvulo, okay, do óvulo feminino, e que se localizam nos ovários, certo? A ovulogênese vai acontecer nos ovários, que é onde vai ter a produção do óvulo lá, certo? Basicamente, a gente tem a formação do óvulo e de glóbulos polares, né? Como assim glóbulos polares? A gente vai ver já já. Vamos ver uma imagem mais detalhada aqui. Eu vou ter aqui o período germinativo da mulher, né? Que eu vou pegar a ovogônia feminina, né? Que vai sofrer a mitose, certo? A ovogônia feminina vai crescer, se inchar e vai sofrer mitose, certo? Mitose aqui, eu vou formar duas ovogôniazinhas. Uma dessas ovogônias, ela vai sofrer o crescimento, né? O crescimento aqui. E quando sofre o crescimento, ela sofre a meiose 1, certo? Meiose 1 a gente vai ter geração de duas células aqui haploides, certo? Uma dessas células vai ser chamada de ovócito 2, certo? E outra dessas células vai ser chamada de corpúsculo polar, certo? Muito importante isso, gente. O ovócito 2, ele vai se dividir em 2 novamente. Só que essa divisão só vai acontecer se tiver fecundação, certo? Muito importante. Vamos de novo, recapitulando. O meu ovócito 1 vai se dividir em 2, em ovócito 2 e em corpúsculo polar, certo? Isso daqui vai ficar parado, essa meiose vai ficar parada até que tenha a fecundação. Quando a mulher for fecundada, o meu ovócito 2 ele vai sofrer meiose 2 e essa meiose 2 eu vou ter a formação do óvulo, né? Esse óvulo aqui já está fecundado, certo? Então aqui é um óvulo fecundado com 3 corpúsculos polares, né? O ovócito 2 vai formar o óvulo e um corpúsculo polar. Para que servem esses corpúsculos polares que são formados, né? Eles são aqui formados para poder gerar nutrição ao óvulo, certo? Eles são responsáveis pela nutrição do óvulo. Então lembrem, mais uma vez, não esqueçam, a meiose 2 só vai ser feita, só vai ser concluída quando ocorrer fecundação, certo? Só quando tiver fecundada a mulher, né, a fêmea, então vai aparecer o óvulo aqui de fato, né? Vai ter o acontecimento da meiose 2, certo? Então lembre, o óvulo que a gente diz que é produzido na mulher é, na verdade, o ovócito 2, né? Quando a gente fala biologicamente, né? O óvulo aqui que a gente chama na biologia é quando o ovócito 2 já foi fecundado, certo? Não esqueça. Pronto, agora a gente vai falar um pouco sobre tipos de reprodução, certo? Que são dois tipos principais, a reprodução assexuada e a reprodução sexuada. A reprodução assexuada vem, entre aspas, de prefixo de negação, sexuada vem de sexo. Então é a reprodução que é sem a presença de gametas, certo? Sem a troca de sexo, digamos assim, né? Sem o acontecimento do sexo de fato. E tem a reprodução sexuada, que é a mais comum para a gente, que é a presença de gametas, né? Com a presença de gametas, quando tem lá o gameta masculino encontrando com o gameta feminino para poder acontecer de fato a germinação, certo? Vamos começar pela reprodução assexuada.
certo? É a reprodução agâmica, sem gametas, como a gente já falou, e ela tem 3 características principais, certo? Ela é rápida, muito rápida, ela é econômica, né, energeticamente falando, ou seja, o animal, o ser vivo que está fazendo essa reprodução, ele faz de forma muito econômica energeticamente, certo? Muito mais fácil dele conseguir exercer essa reprodução. Só que tem um problema, né? Apesar dela ser rápida e econômica, ela tem uma baixa taxa de variabilidade genética. Ou seja, os seres que fazem reprodução assexuada, eles vão se reproduzir sem variabilidade genética, certo? Ou seja, uma célulazinha que se dividiu em duas, essas duas células vão ser iguais à célula-mãe. Então, eu não vou ter nenhuma variabilidade genética, eu não vou ter nenhuma, entre aspas, evolução daquela célula, né? Daquele ser vivo, ok? Existem vários tipos de reprodução assexuada. Vamos falar das mais importantes aqui. A cisparidade, né, uma das mais comuns entre os seres unicelulares, né, dos procariontes principalmente, certo? Se consiste basicamente em uma divisão celular, né? Ela basicamente é uma divisão celular. É chamada também de reprodução por bipartição, certo? É quando eu vou ter minha célula, meu ser vivo aqui, minha bactériazinha aqui, que vai dividir o código genético dela e se partir em duas células idênticas, né? Lembrem que a gente falou que na reprodução assexuada a gente tem uma baixa variabilidade genética, né? Então essas duas células elas são idênticas a essa célula-mãe, certo? Então por elas serem idênticas à célula-mãe, elas não têm nenhuma diferença, né? Então alguma coisa que mataria essa célula, com certeza vai matar essas duas células, certo? Então não tem nenhuma preparação, nenhum desenvolvimento entre as células filhas, ok? Outro tipo de reprodução assexuada é o brotamento, né? Muito comum em poríferos, né? Esponjas, o Bob Esponja aqui, digamos, né? Ele se reproduz dessa forma, certo? Ele não se reproduz de forma gamética, né? Ele não tem presença de gametas. Basicamente, o Bob Esponja aqui, nosso amigo porífero aqui, vai criar uma perninha a mais, né? Um broto que a gente chama, certo? Esse broto aqui é apenas uma extensão do organismo, né? Uma extensão da esponja, certo? Então, esse broto aqui já é um outro ser, certo? Ele já tem independência, digamos assim. Se esse broto se soltar por eventual acontecimento, ele vai se localizar em outro canto, né? Ele vai se fixar no chão e vai gerar uma nova vida normalmente, né? Ele vai crescer e se desenvolver normalmente. Então, existem 2 tipos de desenvolvimento, que é quando ele gera outro broto que fica fixo no próprio esponja, ou quando esse broto sai e vai se desenvolver em outro local, certo? Então esse é o brotamento, ok? Quando um broto ele vai gerar uma nova vida. E tem também a gemulação, certo? A gemulação basicamente é quando eu tenho também poríferos, certo? O acontecimento, a aparição, a produção, na verdade, de gêmulas, certo? Essas gemazinhas aqui são basicamente pedacinhos dessa esponja grande, certo? Que elas vão se separar depois e formar outras esponjas maiores futuramente, certo? Isso aqui é uma característica evolutiva que quando alguns poríferos de água doce estavam em águas, como é que eu posso dizer, poluídas, eles geravam essas gêmulas que soltavam na água, e se essas gemas encontrassem alguma água de boa qualidade, digamos assim, né? Alguma água pura, limpa, com melhores condições de vida, elas conseguiam se reproduzir, né? E gerar de novo um porífero idêntico ao antigo, certo? Tem a esporulação, né, que é muito comum em fungos e plantas, que é quando a gente tem a geração aqui de esporos, certo? Esporângios são essas bolas aqui, essas cápsulas de esporos, certo? E rifas são fungos que fazem essa esporulação, certo? Então esses esporos aqui não passam de células reprodutivas, né? Quando essas células são soltadas, quando elas caem em algum ambiente hóspito, né? Algum ambiente bom para se reproduzir, elas criam um ser idêntico ao anterior, né? Eles criam um ser idêntico aqui. E tem a fragmentação, né, conhecida pelas planares, né, os plateumintos, que é basicamente quando a gente corta, né, literalmente ele se parte, digamos que esse plateuminto aqui sofreu um acidente e se partiu em 3. Né? Então, quando ele se parte em 3, por fragmentação, ou também chamado de regeneração, certo? Aí vão se formar, né, 3 novas planares idênticas. Né? Então, essas 3 planares aqui são iguais a essa planária anterior. Né? Elas são iguais entre si. Ok? Então, essa é a fragmentação ou regeneração. Certo? Vamos falar agora de reprodução sexuada. Né? A reprodução sexuada é a reprodução gâmica, né? Com a presença de gametas. Né? Como a gente sabe, que é basicamente quando a gente tem a presença de gametas interagindo entre si para formar um embrião. Certo?
ela tem também 3 características diferentes da assexuada, que ela é lenta, né? A gente pode ver pelos próprios seres humanos, né? 9 meses é absurdamente longa, né? Muito demorada. Ela é pouco econômica, né? Energeticamente, ou seja, os seres precisam gastar mais energia para poder se reproduzir, ou seja, você tem todo que se maquiar, se arrumar, né? Nós temos que passar perfumes para poder conquistar, digamos assim, o nosso par, né? Então é energeticamente muito gastante, né? É pouco econômico energeticamente. Mas, por outro lado, a gente tem um dos maiores benefícios de toda a biologia, né? Que é uma alta taxa de variabilidade genética, ou seja, eu tenho uma alta distinção de genes, né? Ou seja, nunca o filho vai ser igual ao pai ou igual à mãe. Ele sempre vai ser uma mistura, entre aspas, aleatória dos dois, certo? Então, o que vai aumentar a chance de sobrevivência da espécie, certo? A taxa de variabilidade genética. Existem 2 tipos de fecundação, que é externa e interna, né? Externa acontece geralmente nos seres aquáticos, né? Ou que vivem em meios aquáticos. Por exemplo, aqui a gente está vendo os sapos, né? Que fora, cada um jogou o seu gambeta para fora e os gambetas vão se interagir aqui na parte externa, né? A gente está vendo vários ovinhos aqui, né? Que eles vão estar reagindo. Não tem penetração aqui. E tem a interna, né? Que na maioria dos mamíferos e outros animais, que é quando a gente tem a penetração de fato, né? E a fecundação acontece dentro da fêmea, certo? Sempre é dentro da fêmea a fecundação, ok? A gente vai ter 2 tipos de seres, né, na sexuada, que é os seres monóicos e os seres dioicos, certo? Os seres monóicos é quando eles têm os dois sexos juntos, ou seja, são os hermafroditas que a gente chama, né? Que a gente tem em um mesmo ser, né? Eu trouxe até uma brincadeirazinha aqui pra gente, mas em um mesmo ser a gente vai ter a fêmea e o macho, certo? Ou seja, as minhocas são assim, as planárias são assim, né? São seres hermafroditas, que têm tanto o pênis quanto a vagina em um ser só, certo? Já o ser dioico, que somos nós, né, e a maioria dos outros animais, são os sexos separados. A gente vai ter em um ser o masculino, o órgão masculino, e em um ser o órgão feminino, certo? A gente vai ter os sexos aqui separados e diferenciados, ok? E a gente vai ter também a distinção do tipo de desenvolvimento, que é o desenvolvimento direto e o indireto. O desenvolvimento direto é o mais comum, né, que é o desenvolvimento sem larva, e o desenvolvimento indireto é quando eu tenho uma etapa larval, certo? O exemplo mais prático é aqui da borboleta, né? A borboleta ela nasce como uma larva e essa larva, após um tempo, vai virar um casulo e esse casulo vai se desenvolver de fato na borboleta adulta. Então a larva é como se fosse o bebê, né? E o bebê vai sofrer uma transformação para virar um adulto, certo? No caso do desenvolvimento direto, né, a gente não tem essa etapa larval, ok? Agora vamos falar de alguns tipos de reprodução sexuada, certo? Por exemplo, a conjugação. Conjugação é um caso à parte da cisparidade, né? Quando a gente estava falando de cisparidade, era uma reprodução assexuada, né? Então, basicamente, é uma evolução que os seres vivos que faziam cisparidade arrumaram para poder aumentar a sua variabilidade genética, né? Então, tá aqui os 2 seres, né, com códigos genéticos distintos, certo? Que vão literalmente se conectar e vão misturar seus códigos genéticos, certo? Então, um pouco do código genético feminino vai para o masculino e um pouco do código genético masculino vai para o feminino, certo? E a gente vai formar aqui 2 células com uma mistura de genes, né? O que vai aumentar a variabilidade genética dessas células, desses seres vivos. A gente tem também a partenogênese, que é muito importante, muito cobrada em prova também, certo? Que é quando a gente vai ter, principalmente a gente vê isso nas abelhas, certo? Que a gente vai ter a rainha, ok? A rainha é um ser diploide, 2N aqui, e ela vai gerar óvulos, certo? O óvulo da rainha, se não for fecundado, ele vai virar um zangão. Se não for fecundado. Como assim fecundado, Nathan? Se ele não encontrar um espermatozoide. O óvulo não encontrou espermatozoide, vira um zangão, certo? E o zangão é um ser haploide, né? Um ser haploide, né? Apenas N, que ele vai produzir o espermatozoide. Se esse espermatozoide do zangão fecundar com o óvulo da rainha, a gente vai gerar aqui um feto, um embrião, né? E esse embrião pode ser ou operária ou rainha. Se for alimentada com geleia real, vira rainha. Se for alimentada apenas com o pólen lá, com o mais simples que tiver na colmeia, ela vira operária, certo? Então isso é a partenogênese, ok? Muito importante, não esqueçam disso.
Quando não é fecundado o óvulo, vira um outro ser já haploide, certo? Só para a gente finalizar, vamos falar da poliembrionia e da poliovulação, certo? Que basicamente é a geração dos gêmeos, certo? Como a gente sabe, existem dois tipos de gêmeos. Existem os gêmeos univitelinos e os gêmeos bivitelinos, ok? Então, se um óvulo for fecundado por um espermatozoide e quando esse zigoto fosse multiplicar, acabar gerando dois zigotos diferentes, isso a gente vai chamar de gêmeos univitelinos, certo? Ou seja, os dois gêmeos aqui eles vão ser idênticos em tudo, certo? Os gêmeos vão ser idênticos em tudo, menos pela íris do olho e pela digital, certo? É a única coisa que vai se distinguir entre os dois. O resto eles vão ser idênticos em código genético, cromossomos, tudo do tipo, certo? Já os gêmeos bivitelinos, né, a poliovulação, é quando a fêmea ela produz dois óvulos, né, o que não é tão normal. Né? Quando a fêmea produz dois óvulos, dois espermatozoides diferentes fecundam dois óvulos diferentes, o que vai gerar dois filhos diferentes. Né? Um filho pode ser macho, outro filho pode ser fêmea. Eles não têm nenhuma ligação entre si, eles são totalmente diferentes entre si, certo? E basicamente é isso, a primeira parte de embriologia. Né? Na próxima aulinha a gente vai ver um pouquinho melhor sobre o desenvolvimento do embrião em si. Né? E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado bastante da aula. Deem um like aí, por favor, compartilhem com os amigos de vocês, difundam cada vez mais conhecimento. Continuem estudando, certo? E qualquer dúvida, qualquer orientação, qualquer coisa que vocês queiram dizer, vocês podem comentar aqui embaixo, ok? E é isso, pessoal. Até a próxima aula. Espero que vocês tenham gostado e até mais. Valeu!